Bom, eu já voltei aqui num outro cenário, justamente porque eu estou muito bem acompanhada aqui no estúdio do nosso colunista, o Paulo Capelli, que vai nos ajudar a entender melhor, né, toda essa nova briga do Trump, agora escolheu o Brasil. Vira e mexe, faz críticas, né? Mas dessa vez muito diretamente uma defesa de Jair Bolsonaro, falando que é uma caça às bruxas, que ele sabe o que é isso, porque ele viveu isso. E alfinetando, claro, o governo atual, que é um oponente, né, inimigo de Jair Bolsonaro. Boa tarde, Capelli. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Esse capítulo de hoje ele é considerável, ele é muito importante porque põe a tensão entre Brasil e Estados Unidos em um novo patamar. Por quê? Porque até então a Casa Branca criticava publicamente o ministro Alexandre de Moraes, acusando o magistrado de perseguir cidadãos norte-americanos que por censura, suposta censura nas redes sociais. A acusação do governo Trump é que Moraes censura cidadãos norte-americanos ao bloquear o perfil dessas redes sociais, inclusive chegou a bloquear o próprio perfil do X, né, o próprio X, a plataforma aqui no Brasil, no ano passado. Só que, nesse movimento de hoje, Trump estende as sanções, falando pela primeira vez abertamente sobre o julgamento que envolve Jair Bolsonaro, aliado político, né, de Donald Trump. Ou seja, o que antes era concentrado ali, restrito à atuação de Alexandre de Moraes em relação às redes sociais, agora ganha um novo contorno. Porque Trump cita explicitamente, pela primeira vez, o julgamento de Bolsonaro. A gente lembra, Natália, né, que no começo do ano teve um episódio que Donald Trump processou Alexandre de Moraes, a empresa dele, a Trump Media, processou Alexandre de Moraes no dia seguinte em que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou a denúncia contra Bolsonaro aqui no Brasil. A PGR denunciou o Bolsonaro por golpe de Estado e no dia seguinte as empresas de Donald Trump ingressaram com essa ação nos Estados Unidos, né, processando Alexandre de Moraes por conta de determinações em redes sociais. Aí muita gente associou, será que é coincidência? Será que é retaliação? Né? Porque um dia depois da denúncia contra Bolsonaro, as empresas de Trump ingressam com essa ação judicial e agora fica bastante claro que há sim, né, uma insatisfação do presidente dos Estados Unidos na forma como Bolsonaro está sendo julgado no Brasil. Ou seja, não há mais dúvidas, né, o que antes, né, era algo mais de bastidor, né, que na própria coluna a gente publicou que havia uma insatisfação de Trump com relação ao julgamento de Bolsonaro. Agora o presidente dos Estados Unidos vocaliza, né, de forma bastante contundente a insatisfação dele. Portanto, é um novo capítulo. Não fica sendo mais apenas Alexandre de Moraes versus redes sociais. É Alexandre de Moraes versus redes sociais e também o julgamento do STF, que aí a gente fala de todos os ministros da primeira turma do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, né, que julgam Bolsonaro. Então, a lupa dos Estados Unidos agora recai não apenas sobre Alexandre de Moraes, mas a lupa dos Estados Unidos recai agora sobre todos os ministros da primeira turma do STF, que são os que julgam Bolsonaro, acusado pela PGR de tentativa de golpe de Estado. E tudo na política, né, Capelli, é simbólico. Então, esse dia, o Trump falou ali desse julgamento que está para acontecer de Bolsonaro sobre a trama golpista. Não tem nada a ver com o BRICS, mas ele fala no dia, pertinho ali do momento do discurso, né, de encerramento do BRICS, que seria o discurso do presidente Lula, e o BRICS acontecendo aqui, né, a cúpula acontecendo aqui. Então tem ali, o Trump não falou nada de BRICS dessa vez, né, na Truth Social, mas tinha essa expectativa dele taxar, né, em 10% quem estivesse ali muito alinhado ao BRICS. Não falou de BRICS, mas falou sobre o Brasil. Então também tem uma simbologia dele estar ali mostrando que ele está observando, né? Sim, eu conversei com fontes da Casa Branca que me passaram a seguinte informação, que os Estados Unidos estão bem avançados nas questões, as sanções a Alexandre de Moraes, né? A gente lembra que na coluna a gente, né, começou a abordar, né, desde o ano passado esse tema, só que em relação ao governo Lula especificamente, não haverá sanções. Tá? A avaliação é que as sanções são, neste primeiro momento, a Alexandre de Moraes, podem afetar outros ministros da Corte e o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet,
em um segundo momento, né, não nessa primeira sanção bem avançada já destinada a Alexandre de Moraes, só que em relação ao governo Lula, a avaliação é que pode haver troca de farpas, né, principalmente no campo da retórica, entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, sem que esses embates, por meio da imprensa ou das redes sociais, configure em sanções econômicas ao Brasil. Né? A avaliação é que Lula tem o direito de expressar, a avaliação da Casa Branca é que Lula tem o direito de expressar insatisfação, externar insatisfação com os Estados Unidos, com Donald Trump, e isso é do jogo político. Já as medidas adotadas por Alexandre de Moraes no STF, segundo Washington, extrapolariam e seriam passíveis de sanções. Então é importante a gente pontuar isso, que não há previsão de sanções ao Brasil por conta do julgamento de Bolsonaro, pelo menos neste momento. E na Casa Branca também, a maioria dos aliados de Donald Trump acha pouco provável que as sanções a Alexandre de Moraes mudem a alteração do curso do julgamento de Bolsonaro no STF. Ou seja, embora as sanções estejam avançadas, ninguém na Casa Branca acredita que vai falar, agora Alexandre de Moraes vai dar um freio ali, vai mudar o relatório dele e tal. Ninguém acredita nisso. Mas é um instrumento de pressão importante, né? Porque hoje a avaliação do entorno de Bolsonaro é que ele só não será preso e condenado pelo Supremo se essa pressão dos Estados Unidos avançar. E ainda tem, né, essa figura importante para Bolsonaro, que é de Eduardo Bolsonaro, que está ali, né, o tempo todo dizendo que está junto com Donald Trump. Então tem toda uma importância, né, também, mais uma vez, simbólica. Falando ainda de Bolsonaro e até de STF, mas não dessa primeira turma, falando do Fórum de Lisboa,